Olá, você está ouvindo o Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, divido os microfones aqui com Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem por aí? Oi, Dipp, e aí, tudo bem? E oi para você que está aqui com a gente ouvindo mais um Pauta Pública. Como reimaginar o espaço urbano e a quem deveria servir uma cidade? O resultado do censo do IBGE de 2022 revelou dados alarmantes sobre o déficit habitacional no Brasil. Só a cidade de São Paulo tem quase 600 mil imóveis vazios. Isso quer dizer que, mesmo concentrando cerca de 25% de toda a população de rua de todo o país, ou seja, aproximadamente 48 mil pessoas, segundo um levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, só a capital paulista teria 12 imóveis desocupados para cada pessoa que não tem onde morar. E quem tem onde morar, mas vive de aluguel, vê o valor da locação disparar. Segundo o índice da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o aluguel no Brasil subiu 16% entre 2021 e 2022, 3 vezes o valor da inflação do período. A população de baixa renda, na maioria das vezes, é empurrada para cada vez mais longe dos seus locais de trabalho, e aí entra um outro ponto importante do planejamento urbano, que é o deslocamento e o acesso a bens e serviços. A Dipp pincelou alguns dos vários contornos das demandas que uma cidade tem, e para pensar em como resolver esses problemas, existe uma área específica dentro da arquitetura, que é o urbanismo. Para simplificar, o urbanismo é uma ciência que estuda e planeja a relação entre o espaço urbano e as pessoas que nele habitam. O seu papel é justamente apontar caminhos e planejar lugares a partir da necessidade dos seus moradores. Mobilidade, acessibilidade e inclusão são alguns dos pilares do urbanismo. Mas para a gente conseguir entender melhor os desafios, transformações e alternativas dos espaços urbanos no Brasil de hoje, aqui no Pauta a gente tem o prazer de receber uma das maiores referências nesse assunto do país. A Raquel Ronick, nossa convidada, tem uma trajetória enorme como urbanista e arquiteta. Só para trazer um pouco do currículo, ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e doutora pela Universidade de Nova York. Foi diretora de planejamento do município de São Paulo durante a gestão da Luiza Erundina, entre 89 e 92. E também foi secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, além disso, teve 2 mandatos como relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. A Raquel também é autora de vários livros que são referência no tema das cidades, além de ter colaborado anos com o jornal Folha de São Paulo. Mas antes de ir para o que interessa, a nossa conversa com a Raquel, rapidinho, aproveita que você está por aí e não esquece de assinar ou seguir o Pauta Pública, aí onde você está nos escutando, porque assim você recebe notificações toda vez que tem um novo episódio. Bom, e se você achar que vale a pena mais pessoas conhecerem, escutarem as conversas que a gente faz aqui, compartilhe o programa nas suas redes sociais, dá aquelas 5 estrelas no aplicativo da Apple ou no Spotify. Vale também lembrar que o Pauta Pública tá na Deezer e no YouTube. Mas é isso, recado dado, bora pra pauta. Raquel, primeiro, muito obrigada por ter você aqui no Pauta Pública, é uma honra, a gente sempre quis te entrevistar. Eu que agradeço, é uma honra para mim, sou grande fã do trabalho de vocês. Raquel, eu queria começar perguntando sobre, o furacão do momento, sobre o novo plano diretor para São Paulo. Queria saber o que muda e quais são as suas principais críticas a essa proposta de mudança, do plano diretor. Bom, vamos explicar aqui desde o começo essa história. O plano diretor da cidade que estava em vigor era um plano que, em 2014, introduziu uma espécie de nova estratégia para organizar as formas de uso e ocupação do solo na cidade. A proposta era concentrar prédios mais altos, com muito mais gente, perto do metrô, do trem e dos corredores exclusivos de ônibus, ou seja, do transporte coletivo de massa, aquilo que a gente tem de mais eficiente dentro do transporte coletivo da cidade, com a esperança de fazer com que as pessoas que usam transporte coletivo pudessem morar perto dele, portanto, não depender de carro, poder ter uma vida muito mais confortável e também democratizar os locais
aonde passa um transporte coletivo de massa, que a gente sabe não é a totalidade da cidade. Então, para fazer isso, o plano, naquele momento, ele deu uma série de incentivos para o mercado imobiliário poder atuar ali, mas, ao mesmo tempo, também exigiu uma série de contrapartidas por parte do mercado para que essas coisas pudessem acontecer. Por exemplo, pensou um modelo em que a gente ia ter residência em cima e comércio embaixo, com uso misto, que é a chamada fachada ativa. Também regulou o tamanho máximo dos apartamentos, no sentido de que a ideia não é fazer uma verticalização pela verticalização, com apartamento de 400 metros quadrados, um por andar. A ideia era fazer prédios muito mais densos, para mais gente poder ir morar lá efetivamente. E também fez um controle, estabeleceu um limite do número de garagens. Já que é para ser perto do transporte coletivo, não dá para ter um monte de garagem de carro, porque é quem vai usar o transporte coletivo. Então, fez uma aposta nesse modelo e, ao mesmo tempo, dizia, bom, perto do transporte coletivo, muito mais denso, prédios muito mais altos, fora de onde não está o transporte coletivo de massa, que seriam os tais miolos de bairro, um pouco menos intensidade de construção, um pouco menos densidade construtiva. Muito bem, essa estratégia de 2014, quando o plano foi aprovado, ele já estava prevendo, olha, depois de 5 anos tem que fazer uma revisão para eventuais ajustes. Depois de 5 anos, a gente caiu em plena pandemia. E aí foi adiando a história da revisão e dos ajustes, e a gente acabou fazendo o debate sobre essa revisão só no ano passado, com mais intensidade este ano. A hora que a gente foi fazer a revisão, muita gente, e inclusive muitos estudos também, muitas pessoas que moravam em bairros que ficavam perto desses eixos, né? Chamado eixo de transformação urbana, começaram a sentir uma transformação radical do bairro, começaram a sentir como é que está sumindo o meu bairro, sumiu a minha vida, o que está acontecendo aqui? Então já teve muita contestação de que as coisas que estavam acontecendo estavam destruindo valores importantes, históricos, culturais, de modos de vida, de paisagem. Por outro lado, muitos estudos começaram a ser feitos, inclusive estudos coordenados lá no laboratório que eu coordeno, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, trabalhos coordenados pela professora Paula Santoro, que é uma das coordenadoras do laboratório, mostrando que, na verdade, aquilo que começou a ser produzido nos eixos não tinha nada a ver com moradia social, porque moradia social, a chamada HIS, Habitação de Interesse Social, tinha um monte de incentivos para poder ser produzida. E ela era controlada através de um valor máximo. Eram apartamentos que só podiam ter, naquele momento, custar até R$260 mil. Então, saíram apartamentos até 260 mil, mas quando a gente foi ver o quê? Não tinha nada a ver com moradia social. Era microapartamentos de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, 20 metros quadrados, o chamado estúdio, né, que chamava kitnet antigamente, agora chama estúdio, que não tem nada a ver com habitação de interesse social. As incorporadoras lançando esses estúdios e falando: compre para investir, você vai poder usar o Airbnb para alugar. Enfim, começamos a perceber muito claramente que essa estratégia, além de vários subterfúgios feitos para não ter fachada ativa, subterfúgios feitos para aumentar o número de garagens, tudo isso requereria o quê? Jogar o plano fora? Não, ajustar, porque a forma como ele foi formulado permitiu uma série, né, de consequências que não eram previstas. Então, precisava repensar. E aí, o processo de revisão colocou tudo isso em discussão, fez um monte de propostas. Quando a Câmara Municipal, o relator final do processo de discussão da Comissão de Política Urbana na Câmara, apresenta um substitutivo, em vez de atender essas necessidades de ajustes, o que ele fez? Dobrou a aposta, falou, tá, então, eixo, em vez de ser os eixos 400 metros em torno das estações de metrô, agora vai ser 1.000. Os corredores de ônibus, em vez de ser
300 metros em torno dos corredores, agora vai para 500, né? Ampliando muito mais, além de muitas outras coisas entrando nos miolos, pegadinha para permitir que no miolo se verticalizasse mais, coisas que apareceram no substitutivo, que, na verdade, no fundo, é uma espécie de libera geral e vamos que vamos. E os mecanismos de controle de habitação de interesse social absolutamente não entraram. Na prática, uma desestruturação da proposta original, porque na hora que você vai ampliando, na hora que vai permitindo quanto é lugar, você já vai desestruturando a proposta original. Mas, além disso, uma intensificação num contexto em que o mercado imobiliário, mais do que servir às pessoas e às suas necessidades de morar, serve à necessidade de um capital financeiro excedente, um capital financeiro acumulado que está circulando no circuito financeiro, de oferecer ativos, frentes de expansão de investimento para esse capital financeiro. E são frentes de investimento que não são frentes de investimento imediatas, é um retorno de médio e longo prazo, capitais que podem esperar para aqueles imóveis se valorizar. Então, no fundo, é o que a gente chama de especulação imobiliária, né? Você coloca em tesoura dinheiro no imóvel na expectativa da valorização futura, né? Nós vivemos o maior boom do mercado imobiliário nos últimos anos da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, a maior crise habitacional que nós já tivemos neste século, eu diria, talvez desde a crise que a gente teve lá no começo do século XX, acho que essa é a pior. Olha a situação que nós estamos. E essa produção serviu para atenuar isso? Não, não serviu. Raquel, eu queria aproveitar que você acabou de comentar sobre a dimensão dessa crise de moradia, né, que a gente vê em São Paulo e em outras capitais brasileiras. Na tua resposta, você falou sobre os mecanismos de controle das habitações sociais, né? Você falou que esses mecanismos foram esquecidos, desarticulados nesse novo plano diretor. E aí eu queria te pedir para explicar um pouco para a gente que mecanismos são esses, né? Que instrumentos dá para ter para controlar projetos de habitação social e de que maneira isso saiu fora do que foi aprovado. Não saiu fora, nunca esteve, na verdade, né? O que estava se demandando é que fossem introduzidos, porque, explicando para todos nós, a gente, aí é globalmente, não é só aqui no Brasil, a gente transitou dentro do campo da habitação de uma política historicamente a ver com o estado de bem-estar social, onde o Estado investe em habitação social para aqueles que não conseguem ter acesso via mercado, para uma política dizendo o mercado vai ofertar habitação de interesse social e apostar no mercado para fazer essa oferta. Como isso se traduziu no plano de 2014 e em vários outros mecanismos que a gente tem já, mesmo antes do plano de 2014, de estímulo de produção de habitação de interesse social pelo mercado. Tem habitação de interesse social e a chamada habitação do mercado popular. Habitação de interesse social é aquela que vai até a faixa de renda, de 3 ou 4, aí depende da configuração, salários mínimos, e habitação do mercado popular é aquela que, em tese, iria até 6 ou 7, mas aqui, essa farra que tem aqui, está indo até 10 salários mínimos de faixa de renda, que seriam faixas que, historicamente, não encontraram solução de habitação via mercado, que historicamente foram para a autoconstrução, para a autopromoção da sua própria casa, construindo nos fins de semana. Então, a ideia foi estimular o mercado para ele fazer isso. Isso foi muito estimulado através até de financiamento do tipo Minha Casa Minha Vida, financiamentos facilitados para certas faixas de renda. Minha Casa Minha Vida teve, inclusive, um subsídio para poder essas unidades chegarem, né, numa faixa de renda menor, subsídio praticamente total, né, para essa faixa de renda de 0 a 3, que é onde se concentra a maior necessidade habitacional, aliás. E uma aposta de um mercado fazer, o mercado produzir através de incentivos urbanísticos. O que é incentivo urbanístico? É falar, olha, incorporadoras, construtoras, se vocês fizerem habitação de interesse social com preço até X do apartamento,
você vai poder construir muito mais ali nesse terreno. Você vai poder deixar de fazer isso e aquilo que é exigido em outros casos. Você não vai ter que pagar outorga onerosa do direito de construir, que é o que em São Paulo se paga quando você vai construir prédios altos. Muito bem, então a forma de controle era via preço do imóvel. O que aconteceu na prática? Inventaram outro produto que não é HIS, que não vai para quem precisa, né? E que cabe dentro desse preço. E que é o maior valor de metro quadrado que existe, né? Você pega um negócio de 15 metros quadrados, né? É um valor de metro quadrado altíssimo. Então, o que se esperava de forma de controle? Primeiro, a primeira coisa, que é a lição. Gente, mercado nunca vai ofertar habitação social na faixa de 0 a 3, porque são pessoas que não têm renda, não são sujeitas de crédito. É só política pública que faz isso. Agora, se a política pública quer intervir e usar e aproveitar esse estoque construído pelo privado, ela que tem que indicar demanda, ela que tem que fazer a fiscalização. Não tem uma tal da fila, espera, da habitação, por que essas habitações não são assignadas para essa fila de espera? Então, você tem que introduzir mecanismos de controle, a gente tem que saber quem está comprando e para quê. Isso não tinha no plano de 2014, isso foi demandado pela sociedade que fosse introduzido e não foi introduzido. Vai continuar tudo como está. E aí, Raquel, eu queria que você falasse também justamente de que maneira como esse plano, essas decisões, essa revisão é também extremamente política, de que maneira que é possível enxergar a mão também dessa nova gestão nesse plano, né? Para entender esse momento que a gente passa na Câmara, e a pergunta que não quer calar é como esse plano foi aprovado por 42 ou 43 votos dos vereadores, incluindo votos de uma parte importante do que seria uma bancada de oposição, que é o PT. Então, não é apenas a base, digamos, formal, oficial do governo que votou a favor desse plano diretor. Para a gente poder entender isso, gente, mas então, por quê, né? Assim, como partido que a bancada fechou questão e votou totalmente contra, foi só o PSOL, né? Nós tivemos vereadores do PT que votaram contra, teve um vereador do PSD também que votou contra, teve uma vereadora do Novo que também votou contra, mas a bancada de partido que votou contra foi a bancada do PSOL. E você teve esse enorme apoio dentro da Câmara. Isso leva a gente a uma discussão um pouco mais ampla e profunda. Isso aqui é porque foi comprado pelo mercado imobiliário. Bom, vamos começar a falar português, claro. Historicamente, o mercado imobiliário, as construtoras, incorporadoras, sempre tiveram um enorme poder na Câmara. Tiveram um enorme poder na Câmara porque a canetada da Câmara, no plano diretor, no zoneamento, define a rentabilidade do negócio desse segmento. Então, esse segmento é absolutamente mobilizado em torno dessa discussão, como deveria ser, é lógico que seja. A própria linguagem do plano diretor, do que se fala, os assuntos, e acho que imagino que é tão difícil para todo mundo entender, né? Coeficiente de aproveitamento, outorga onerosa, direito de construir, transferência de direito de construir, zona especial, eixo de estruturação. Essa linguagem é uma linguagem imobiliária. A conversa do plano diretor é imobiliária. E isso é histórico. Isso não é dessa gestão, nem da gestão anterior, nem de antes, nem de antes, nem de antes. Isso é uma história que não foi rompida. É uma história da captura de todo o planejamento pelo setor imobiliário. Então, isso, vamos partir daqui. Mas a gente tem um outro elemento muito importante, muito forte, porque existiu um movimento dentro da área do planejamento urbano, desde o final da ditadura e, sobretudo, a partir das primeiras experiências democráticas nos anos 80, né, no nosso país do século passado, em que se fez uma aposta dizendo, bom, se planejamento, plano diretor, historicamente foi uma coisa excludente, que só se relaciona com um pedaço da cidade, com o mercado, e continua sendo até hoje,
Vamos construir instrumentos para torná-lo includente. Então, por exemplo, a ideia, né, da outorga onerosa do direito de construir é assim, bom, esse poder de construir a mais, ele vem de um investimento público, portanto ele é público, portanto ele não pode ser privatizado pelo privado, ele tem que voltar para o público. E aí a ideia de fazer um fundo público, né, que é o Fundurb, com o dinheiro da outorga onerosa, para poder investir nas periferias, para poder redistribuir as mais-valias imobiliárias, veio desse movimento, né, para dentro do plano procurar abrir brechas, assim como instituir as zonas especiais de interesse social, que são espaços dentro do plano para que as áreas que estão ocupadas, autoconstruídas, possam construir seus próprios projetos de urbanização e consolidação. Mas o que aconteceu com tudo isso e como que a gente vê isso nessa conformação agora na Câmara? É que isso foi perdendo cada vez mais. Por exemplo, dentro desse plano novo, o Fundurb, em vez dele ser para habitação social e transporte coletivo, agora você pode fazer pavimentação e asfalto com ele, reiterando o velho modelo de cidade para o automóvel. E por que a gente tem um apoio tão irrestrito? Eu posso te afirmar com absoluta certeza, é tão complexa essa linguagem, que boa parte dos vereadores nem leram o plano. Eles aprovaram o plano porque a lógica da Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, é isso que a gente está vendo, é uma lógica em que o apoio ou não a projetos que o Executivo manda tem pouco a ver com o conteúdo do próprio projeto e tem mais a ver com os benefícios que os vereadores vão receber para suas bases políticas. Se você for conversar com vereadores, inclusive vereadores que vêm da periferia, a gente tem uma hegemonia desta forma, sempre transacionada e negociada, e que diz, isso aí é um assunto, plano diretor, negócio de classe média. Para as periferias, o mais importante é o que eu vou botar ali de infraestrutura e serviços para melhorar a vida das pessoas. E isso deixa lá os brancos que se resolvam, e qualquer proposta da gente democratizar a cidade para valer fica totalmente bloqueada e travada. Infelizmente, é essa lógica que a gente tem, mas não é exclusivamente na Câmara Municipal de São Paulo, eu diria. Eu diria que isso é uma lógica geral do processo decisório político no Brasil, que alguns chamam de centrão, né, de PMDBismo, que é o que está definindo o nosso destino. Também tem uma outra coisa que eu acho importante ressaltar, que como a luta pela moradia social sempre foi uma luta muito importante, muito organizada na nossa cidade, tem a armadilha da habitação de interesse social. Qualquer projeto super excludente, horroroso, destruidor, que provoque expulsão, despossessão, como são os PIUs, os planos de intervenção urbana, como é o próprio plano diretor, fala, mas isso vai aumentar a oferta de habitação de interesse social, isso vai produzir um monte de habitação de interesse social. Essa é a palavra mágica. Vai produzir habitação social. Yes! Então vamos. Quando você vai olhar, né, na prática o que está acontecendo, nós hoje no Observatório de Remoções, neste momento acabamos de fazer um balanço semestral das remoções e a gente está vendo onde está avançando fortemente uma frente de expansão imobiliária verticalizada nas áreas centrais e consolidadas. Ali está rolando despejo em massa, né, do aluguel, ali está rolando remoção de ocupações, remoção de favelas, remoção de todas as formas não proprietárias, remoção de não brancos, remoção de mulheres, e é esse processo que a gente está vivendo em nome da habitação de interesse social. Fake, é o que a gente está dizendo, é fake HIS e é expulsão e despejo em massa. É isso que está acontecendo na nossa cidade, infelizmente. Raquel, você comentou sobre
as remoções, isso tem bastante a ver com o que eu queria te perguntar aqui. Porque você sempre fala sobre a necessidade de democratizar as cidades. E aí a minha pergunta ela vai em 2 sentidos, assim. No primeiro sentido, eu queria que você trouxesse alguns outros exemplos para a gente de que maneira as estruturas, essa lógica sobre a qual você estava comentando, operam para perpetuar desigualdades na cidade. E aí, em paralelo, que caminhos para enfrentar isso ou para substituir essa lógica você vê? Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito difícil nesse momento, porque eu fiz parte de uma geração de urbanistas, de planejadores urbanos que fez uma aposta, desde a Constituinte, da Emenda Popular de Reforma Urbana, fez uma aposta muito grande na possibilidade de usar os velhos instrumentos do planejamento urbano e do urbanismo, os instrumentos, o zoneamento, os instrumentos de controle de uso e ocupação do solo, para fazer o contrário do que eles historicamente fizeram, né? Para produzir redistribuição, para produzir inclusão. E, infelizmente, eu dediquei 30 anos, pelo menos, ou mais, da minha vida para poder desenhar esses instrumentos, implementar na prática, seguir, conversar sobre eles, formar gerações que pudessem trabalhar, convencer que todo mundo tinha que fazer plano diretor participativos, colocar instrumentos sobre isso, para chegar hoje e dizer para vocês que não dá. Que esse paradigma do planejamento urbano, hoje faço uma leitura muito mais crítica da própria linguagem, da própria epistemologia do plano, do saber, do olhar sobre a cidade que ele pressupõe, que é colonialista, que é machista, que é racista. E que está baseado nos produtos imobiliários e está baseado numa forma de produção da cidade, que é uma forma de produção da cidade que está absolutamente superada do ponto de vista ambiental, né? Porque esses artefatos que a gente está produzindo, esses rios enterrados, essas torres enormes de concreto, essas não dialogam nada com essa crise aí, está 45 graus na Itália hoje, na mudança climática, não dialogam nada com a transformação e a necessidade da renaturalização que nós temos na nossa cidade, não dialogam nada com a necessidade da transição que a gente tem energética, porque eles são puro consumo de petróleo, de ferro, da forma extrativista mais violenta, né? E tem uma linguagem que só dialoga com o setor imobiliário. Então, hoje, o que nós vamos ter que fazer é muito mais profundo e radical. E, infelizmente, esse modelo, embora morto, embora funeral, como dizia o Zé Celso, ele é dominante, ele é hegemônico. Então, e agora? E agora eu vejo um movimento importante, interessante, tanto na academia e entre profissionais, mas também nos próprios movimentos sociais, tentando repensar isso. Me parece que a luta antirracista, a luta feminista, coloca essas questões, né? Eu acho que no mundo da crítica socioambiental também, né? Isso também é colocado. E eu acho que tem um novo modelo, uma nova prática que vai ter que substituir essa, porque essa daqui realmente se esgotou. Infelizmente, se esgotou. E acho que eu tive muito um sentimento, sabe, no fim da história desse plano diretor, acompanhando toda essa luta, como a próprio paradigma includente e democrático foi derrotado, né? Dentro dessa composição política. Então, e essa composição política é absolutamente hegemônica, né? Então, o negócio está difícil. Dito isso, tem iniciativas sensacionais que vão nessa direção, que já estão acontecendo, sabe? A luta das ocupações para serem reabilitadas a partir de outras lógicas, né?
das ocupações organizadas, a luta pelo Parque do Rio Bexiga, a luta da Saracura Vai-Vai por ter um outro modelo ali naquele território. Eu acho que todos são indicações muito importantes de movimentos na cidade que estão tentando ir numa outra direção. Nossa, obrigada por essa aula, Raquel. Legal, gente. Um abraço para vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E é chegada a hora da gente recomendar aqui um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Você já escutou a Rádio Escafandro? É um podcast comandado pelo jornalista Tomás Chiaverini que traz reportagens em formato narrativo. O episódio 94, que já está nos tocadores, questiona o modelo de educação escolar. Em pleno ano de 2023, enquanto o mundo se preocupa com a substituição de humanos por máquinas no mercado de trabalho, ainda mantemos as nossas crianças na escola por quase 10 anos. Esse episódio questiona o modelo de educação escolar, fala sobre experiências alternativas e sobre a lei que alterou o formato da educação no ensino médio. Depois do Pauta, procura aí Rádio Escafandro e dá o play. E bom, gente, termina aqui mais um Pauta Pública. E acho que se você está aqui com a gente até agora é porque, de alguma forma, esse conteúdo foi relevante para você. Queria compartilhar uma coisa para você que curte os podcasts da Pública. Agora, você pode nos ajudar a lançar um novo podcast sobre um dos maiores escândalos do país, envolvendo um grande empresário. As denúncias dos crimes sexuais do fundador das Casas Bahia. Em 2021, a Pública revelou a ponta do iceberg desse caso. Mas ainda tem muita coisa para investigar. O Brasil inteiro precisa conhecer essa história. Se você puder, é só acessar aliados.apublica.org que você vai poder entender mais sobre essa campanha e o que a gente está querendo fazer. Mas na sexta-feira que vem, estamos de volta em um novo episódio com toda essa equipe que a Dip vai trazer agora nos créditos. Além de ser apresentado por mim, Andréa Dip, pela Clarissa Levi, que também somos responsáveis pela pauta e a entrevista do programa, Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes do episódio é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri e os vídeos das chamadas e teasers foram feitos pelo Breno Andreatta. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta. Abraço, Clary, abraço, ouvintes, até lá. Até, gente. Um abraço.